Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu. Nesta quinta-feira, dia 1º de maio, é celebrado em todo o país o Dia do Trabalhador. E nós estamos aqui com o advogado Marcos Aparecido Bernardes, ele que é especialista em direito do trabalho. Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre a pejotização, um assunto que está super em alta no Brasil, que trata aí dos processos, da suspensão dos processos em todo o país, sobre a licitude, então, desses contratos de prestação de serviço da chamada pejotização, então, que aconteceu recentemente aí pelo STF, aconteceu nesse mês de abril, e o Dr. Marcos vai explicar pra gente um pouquinho, então, sobre esses processos e o que é essa pejotização. Vamos começar por aí? O que significa pejotização, doutor? Seja bem-vindo à TV Paraguaçu. Olá, Denise. Olá, telespectadores da TV Paraguaçu. É um prazer a gente ter a oportunidade nesse dia importante do trabalhador, a gente falar sobre esse tema tão importante que está na mídia do nosso país no momento, com uma suspensão que o STF acabou fazendo em diversos processos, em todos os processos trabalhistas no âmbito da Justiça do Trabalho no Brasil inteiro. Estão todos suspensos. Por quê? Como você fez a pergunta, o que é a pejotização? A pejotização, que a gente entende, tem sido muito discutida, é aquela relação de emprego em que o trabalhador tem prestado serviços como empregado, porém emitido uma nota fiscal através de uma pessoa jurídica. Ele faz essa prestação de serviços, na qual o objetivo inicial entre aquelas duas partes, possamos dizer assim, que talvez era de vamos dizer assim, fraudar a legislação do trabalho, mas no caso está ali encobertada uma relação nítida de emprego, no qual os diversos colegas advogados do Brasil todo têm buscado uma solução junto à Justiça do Trabalho para reconhecer a ilegalidade, essa fraude dessa relação que deturpa uma relação de emprego como se fosse uma relação de natureza civil e comercial. Basicamente, então, quando uma empresa ela contrata como PJ uma pessoa ali, um prestador de serviços como PJ, esse prestador de serviço ele não pode ter um vínculo de funcionário daquela empresa, né? Ele tem que apenas prestar um serviço. Quando ele começa a ser um funcionário, cumprir horários, cumprir metas, seguir as regras da empresa, ele se torna um funcionário. Então esse contrato ele acaba estando ilegal, né, Marquinhos? Exatamente. O que acontece nesse caso? É muito comum hoje o empregador ele quer reduzir custos na sua relação, no seu produto, na sua empresa. E muitas vezes ele acaba contratando um empregado através dessa pejotização porque ele deixa de pagar alguns encargos sociais, que a gente fala, que é contribuição previdenciária patronal, não é aquela descontada do empregado, né? Recolhe fundo de garantia, paga 13º, férias, 1/3 de férias, recolhe PIS, enfim, os encargos inerentes à relação de trabalho. Com essa pejotização, com esse contrato, ele acaba deturpando. Mas, do nosso ponto de vista, é muito perigoso o empregador fazer isso sem observar as regras básicas de uma relação de emprego. E é onde ele vai ter problema, ele está criando um passivo para ele. Por quê? No contrato de pejotização nítida e pura que a gente fala, é aquele contrato de prestação de serviço de natureza civil ou comercial, em que a gente encontra a maioria dos representantes comerciais, que são aqueles que saem vendendo, representando diversas marcas, os corretores de imóveis. Agora, a partir do momento em que mesmo com um CNPJ, o empregador estabelece o valor que vai ser remunerado, acompanhando o reajuste da categoria, com cumprimento de jornada, a pessoa não tem a flexibilidade de trabalhar o dia que ela quer, vamos dizer assim, que é a natureza eventual, que a gente fala que é um dos cerne da relação para caracterização do empregado, é onde corre o risco de ter essa fraude. Então, do nosso ponto de vista,
O empregador, a gente sabe que é importante essa redução de custos, mas ele tem que ir com cautela, para que amanhã depois ele não esteja criando um passivo trabalhista, na qual a Justiça do Trabalho vai vir no futuro reconhecer isso como uma relação de emprego e vai ser doído no bolso dessa empresa. Muitas vezes compromete a saúde financeira da empresa mesmo. Infelizmente também muitas empresas querendo burlar aí esses encargos que realmente são altíssimos, né? O empregador hoje ele paga muitos encargos, muitos impostos para ele conseguir manter um funcionário, mas muitas empresas para burlar acabam submetendo aí pessoas simples, né, Marquinhos? Pessoas que às vezes não tem muito grau de instrução, que tem uma função ali às vezes mais simples, de um serviço de limpeza, um serviço do dia a dia, e acaba fazendo a contratação dessas pessoas por meio da pejotização. Isso é uma irregularidade, né? Isso é uma fraude propriamente dita, e o que vai acontecer no nosso ponto de vista, que o STF é a pauta deles, que eles suspenderam para poder julgar, justamente o que nos preocupa é essa situação daquela pessoa que não consegue discutir uma relação de prestação de serviço propriamente dito, que não vai ter essa autonomia. Diferente de uma pessoa, usando como parênteses, vamos supor, a pessoa me contrata como advogado para prestar serviço, eu consigo negociar com ela aquelas condições da prestação de serviço. Aí, sem desmerecer, mas muitas vezes tem acontecido, já recebemos aqui no nosso escritório, o caso em que uma doméstica está sendo remunerada como um MEI, que é a pejotização. Nesse caso, do nosso ponto de vista, é onde surge a fraude, porque essa pessoa não tem condições de negociar uma relação de trabalho digna, uma relação de prestação de serviço com autonomia. Ela, na verdade, se caracteriza como uma natureza de empregado. Por isso que a Justiça do Trabalho tem atuado. E a preocupação do STF hoje é dar um norte para que no Brasil todo a gente saiba como que vai ficar o entendimento majoritário de cima para baixo, em qual eles vão impor provavelmente uma súmula vinculante em que todos os tribunais do Brasil e consequentemente as varas do trabalho, né, vão seguir aquela orientação nesses casos. Aquilo que a pessoa precisa do trabalho, ela acaba às vezes se sujeitando a essa forma de contratação, né? Sim, muitas pessoas acabam se sujeitando por conta da necessidade. Nós já vimos casos em que o empregador ele vai e abre um CNPJ para aquela pessoa. Então, o objetivo é coibir essa fraude. Se for uma prestação de serviço, como a gente falou aí, de natureza civil e comercial, que tem os corretores, seja de imóveis, corretores de seguro, o representante comercial, esses são os trabalhos realmente em que tem uma natureza comercial ou natureza civil, da qual, do nosso ponto de vista, e até pela legislação específica, não importa julgamento pela Justiça do Trabalho, ela não tem competência, que a competência da Justiça do Trabalho é para dirimir as relações de emprego. Então o STF está focado em solucionar essa controvérsia que existe. Isso, e os contratos aí, dependendo, eles têm vantagens em ambos os lados, né? O contrato de pejotização tem suas vantagens, o CLT tem as suas vantagens, mas aí tem que ser tudo de comum acordo, né, Marquinhos? Então, veja bem, qual que é a principal vantagem para o prestador de serviço com CNPJ, no meu ponto de vista? É ele poder prestar serviços a mais de uma pessoa, a mais de uma empresa, talvez até concorrentes, né? Agora, a partir do momento que ele fica tolhido, impedido de participar, de representar outro ou prestar serviços para outro, tendo aquela exclusividade, jornada a ser cumprida e a remuneração fixa estabelecida pelo contratante, não é pelo contratado, nesse caso é uma relação de emprego, né? E é uma desvantagem, né? Porque ele acaba não tendo todos os direitos vem que um funcionário teria. A desvantagem para o trabalhador, para essa pessoa que está inerente a isso, é deixar de receber os seus direitos trabalhistas, que sejam os básicos, férias, 13º, fundo de garantia no final da relação de emprego, né? Então, isso aí vai ser o objetivo de solucionar essa controvérsia existente aí, que o STF entende que a Justiça do Trabalho está exacerbando.
mas nós, como operadores do direito, a gente tem que ser muito cautelosos, porque tudo, como diz o ditado, nada é certo. Então, muitas vezes depende, a gente tem que analisar aquele caso concreto, porque muitas vezes a pessoa está sendo explorada. Para a gente não falar uma exploração de trabalho ou um serviço análogo a escravo, como era antigamente, mas está sendo deturpados os direitos para obter vantagem. Não, se é uma coisa legal, pacífica, a parte conseguiu discutir de uma maneira salutar, até a gente louva isso, porque é sinal que a pessoa também está crescendo profissionalmente como pessoa, né? Então isso é diferente. Mas o caso do STF, ele está muito preocupado com as possíveis fraudes existentes. É isso que eles querem solucionar do nosso ponto de vista, que é o motivo que surgiu essa suspensão. É isso, a gente segue acompanhando as próximas decisões, né, do ministro. Sim, então a gente até recomenda também, você telespectador que de repente estiver vendo essa matéria, se você estiver nessa situação, consulte um advogado, que não é porque o STF suspendeu as ações que você não vai ter esse direito de discuti-la. O que pode acontecer é no futuro surgir aí a justiça dizendo qual que vai ser a competente para julgar, mas muitas vezes se você conseguir comprovar uma fraude, que você está sendo deturpado, consulte seu advogado de confiança, né, o profissional operador do direito, que ele vai te esclarecer da melhor forma se é o momento de ingressar agora ou se compensa esperar mais um pouco. Mas, enfim, não perca seu direito. E você que, de repente, estiver ali no prazo, de repente tá para findar 2 anos que você finalizou essa relação e que é o prazo prescricional para você discutir, procure um profissional com urgência e ingresse. Mesmo com a suspensão, ele vai ficar suspenso, mas você não perde o direito. Agora, se você deixar de passar os 2 anos para depois querer discutir, aí ocorreu uma prescrição, que é o vulgo jargão popular caducar. Aí você não vai ter mais direito de discutir essa relação. Então, se você estiver ali para dar os 2 anos, procure um profissional e tome suas providências. É o que a gente recomenda aqui. Fica a dica, então, para empregados e empregadores. E a gente agradece, Marquinhos, você conversar com a gente, trazer esses esclarecimentos e seja sempre muito bem-vindo, volte sempre. Muito obrigado pela oportunidade de trazer esse tema relevante do momento, aí, não só para a população paraguaçuense, mas a gente já sabe que vai abranger o mundo todo, né? Aqueles que se sentirem contentes com esses nossos esclarecimentos, né? Sempre que vocês precisarem da TV Paraguaçu também, algum outro esclarecimento, seja num outro tema que for do nosso cunho, que tiver no nosso alcance, a gente está aqui disposto a colaborar e trazer informação para a sociedade. Muito obrigada. Por nada, obrigado.